Alô, criançada, o Bozo chegou. Lembra dessa? Trazendo alegria pra você e o vovô. Muito bem, chegamos ao 34. Terceira temporada, episódio 34. Parábola do semeador. Estamos passeando pelas 8 parábolas do capítulo 13 de Mateus. Tem uma das sementes que caiu entre espinhos. E Jesus disse que aquela que foi semeada entre espinhos é o que ouve a palavra. Significa que o nosso coração tem um pedacinho que é espinhoso e eu tenho que ajudar a pessoa a colocar a sementinha no meio do coraçãozinho? Não. Jesus está dizendo que a semente que cai num espinho, num terreno espinhoso, o terreno espinhoso é um tipo de gente, é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os espinhos vão crescendo e sufocam e ela não consegue. Tem algumas plantas, se eu não me engano, é o eucalipto? Acho que é, né? Que em terreno que tem eucalipto não tem grama. Acho que é o eucalipto. Não há... Ele suga a terra, né? Os espinhos sugaram a semente. São pessoas que receberam a palavra, mas ela está sendo sufocada por outros interesses. E aqui diz que a fascinação com as coisas do mundo e as riquezas, que talvez o dinheiro seja o maior Deus da nossa época, da nossa época não, o maior Deus que existe nesse mundo, Deus com letra minúscula, né? São as riquezas e o dinheiro. Ele é o principal dos ídolos e dos deuses, chamado de Mamon, né, também no Novo Testamento. Mamon é o dinheiro no lugar de Deus. Não é só o dinheiro em si, é o dinheiro elevado ao status de divindade, né? Pois bem, a pessoa se fascina e isso sufoca a palavra. Porque, na verdade, ela está procurando outra coisa. Olha que interessante. Se é um terreno espinhoso e esses espinhos que sufocam são as riquezas, são a fascinação com as coisas desta vida, toda a ganância, toda a vontade e a volúpia do ser humano, seja por prazer, seja pela conquista, seja pelo que seja. Esses são os espinhos. Quando ele recebeu a semente, se essa semente fosse um outro espinho, ia ter lugar. O que você acha? Já que esse é um terreno espinhoso que gosta do espinho, porque Jesus disse que esse é o tipo de gente que tem preocupação com outras coisas e essas coisas sufocam a palavra. Essas coisas são os espinhos. Interessante, né? Então eu fiquei pensando que se o semeador estivesse semeando um espinheiro, ia se dar bem nessa terra. Opa, chegou mais um espinho, cresce aí com a gente. É o espinho do sei lá o quê. Espinho da balada, da mulherada, sei lá o que é. Sei lá o que seja. Mais um espinho com a gente aqui. Mas não era um espinho. Na verdade, era uma outra planta que iria sufocar o espinho. Sim. Porque se a semente do reino cresce, já não tem lugar com essas outras preocupações. Como assim, Zé? Porque eu busco em primeiro lugar o reino e as outras coisas vão ser acrescentadas. Eu não busco outras coisas, eu busco o reino. Aliás, se você não assistiu a primeira temporada dos Pensamentos do Isolamento, eu falo sobre o Sermão do Monte e nós passamos por esse trecho, Mateus capítulo 6, que nós colocamos o título aqui na Bíblia como a ansiosa solicitude da vida. Então, nós nos preocupamos com tudo. Aí, o Evangelho e o Reino de Deus, como eu já disse aqui uma vez, passam a ser coadjuvantes. Tem gente que não está preocupada com o que a semente do Evangelho quer florescer na vida dela. Ela está preocupada se por acaso eu vou ter o que eu quero ter. Por isso que nós temos um mercado tão grande e tantas religiões na prateleira. Eu nem vou dizer religiões, mas tantos Cristos,
tantos evangelhos na prateleira oferecendo resultados. Porque, na verdade, é isso que as pessoas querem. Eu quero uma fé que me dê resultados. Como se eu aplicasse uma fórmula matemática, como se eu estivesse utilizando um desinfetante de banheiro. Eu preciso de resultados. Como se eu estivesse usando um sabão clareador para tirar manchas da minha roupa. Eu quero resultados. Como se a igreja fosse um departamento de vendas e cada um dos cristãos fosse um multiplicador de produtos ou apenas alguém que aumentasse o lucro da firma. Eu quero resultados. Nós somos ávidos por resultados, ávidos por controle. Nós somos ávidos por termos na mão todas as coisas e determinarmos como elas vão ser. Nós temos uma sede de comando e de produzirmos coisas, o que não é de todo ruim, porque quando Deus criou o homem, ele disse: cresça, multiplique, domine sobre a terra, cuide dela. A única coisa que Deus disse ao homem é que ele deveria obedecer a Deus. Porque a maneira como ele cuidaria do todo seria a mesma maneira como Deus cuida dele. E Deus diria a ele o que é bom e o que é mal. Mas como o homem comeu do conhecimento do bem e do mal, ele já não precisa mais de Deus. Ele mesmo decide o que é o bem e o que é o mal. Por isso que o mundo é tão mal. Porque não é o mundo de Deus, esse é o mundo dos homens. Esse é o mundo onde os homens determinam o que deve ser bom e o que deve ser mal. Por isso a palavra é sufocada. Ai, Jesus. Às vezes alguém fala assim, mas não sei, faz tempo já. Mas essa música do Resgate, você colocou essa frase aqui, eu não concordo com ela, uma pessoa falou. Eu falei, Cacilda, essa frase não é minha, isso aqui é um versículo da Bíblia, né? Além desse cara não ter raiz profunda e não conhecer que isso aqui é a própria palavra, e quando ele está diante da Bíblia ele não consegue identificar porque ele não conhece, ainda ele quer sufocá-la. Porque ele tem outros interesses. As igrejas, as comunidades evangélicas, cristãs, estão cheias de pessoas que sufocam a palavra. Ele quer saber se vai ter resultado, se o dinheiro que ele deu vai ser multiplicado, se a oferta que ele fez vai redundar em milagres, se a campanha que ele fez vai trazer para ele mais dividendos, se ele vai ter conquistas, se ele vai crescer, se ele vai estar no topo, se ele vai ser cabeça ou não cauda. Você acha que a gente vai ser cabeça, Zé? Eu sempre digo, eu acho que não. Porque Jesus disse que ele é o cabeça e nós somos o corpo. Se você quer ser o cabeça, você quer somente tirar Jesus do lugar dele e ficar no lugar de Cristo. Mas não está escrito no Antigo Testamento, está escrito num outro contexto, né? Num outro contexto. É complicado. Tem que ter raiz e o interesse é só o reino. O que você pretende ganhar com a sua fé? O que você esperava receber quando você encontrou Cristo? Ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Sabe o que é, Jesus? É que eu vim procurando, negue-se a si mesmo. Mas é que eu sou dono de muitas propriedades, vende o que você tem, dá para os pobres e me segue. Mas eu queria ver com você que eu tenho interesse numa coisa, quero ver se você cuida desse tipo de problema. Você é advogado, você cuida desses tipos de causa, busque em primeiro lugar o reino. Não se preocupe com o que você vai conseguir realizar. Se preocupe com o que a palavra de Deus está realizando dentro de você. Não se preocupe muito com quanto poder você vai ter, ou com quantas coisas você vai conseguir lidar, ou com o que você vai poder fazer dentro deste reino. Se preocupe com o que o reino está fazendo dentro de você. Com qual tipo de mudança e transformação você está lidando dentro de você. Se não, você vai ser só um frequentador de igreja, membro de igreja, evangélico, mas absolutamente alguém que sufoca a palavra, porque você não está procurando a semente do reino, você está procurando os teus próprios interesses. Até o próximo.